Meus queridos, podem sentar. Mais uma vez eu queria cumprimentar a todos, que alguns chegaram depois, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar também os irmãos que estão pela internet aqui nos assistindo, os irmãos do Rio de Janeiro que também estão conectados nesta hora. Que Deus possa então estar nos abençoando nesta noite de celebração ao Senhor. Meus irmãos, antes eu queria fazer um pedido a cada um que está presente, que se você está com seu telefone celular aí, coloque ele no silencioso, tá? Para que a gente possa não desviar a nossa atenção nesse momento agora que é um momento ímpar para nós, para todos nós, que é a ministração da palavra de Deus. Quero também aqui fazer menção de todos aqueles que nos visitam nesta noite, que o Senhor os abençoe grandemente. Temos aqui algumas pessoas nos visitando hoje, pela primeira vez, acredito. Que Deus esteja derramando as suas bênçãos sobre a vida de vocês e que todos nós possamos então ser abençoados por Ele. Queridos, nós estamos numa maratona de ministrações no livro de Eclesiastes e hoje vamos falar sobre a tolice das palavras precipitadas, né? É um tema bastante pungente, um divisor de águas do livro, que traz uma proposta agora mais aplicativa para as nossas vidas, assim como foi no tempo de Salomão, pois ele mesmo escreveu este livro tão rico, tão abençoador para as nossas vidas, para a vida dos leitores, e a nossa expectativa é que Deus esteja nos abençoando por meio da sua palavra. Então, meus irmãos, existe um filme de curta-metragem chamado James 3. Esse livro relata em suas cenas a cena de uma família cristã que está se organizando para ir à igreja. Então é uma família evangélica e na manhã daquele domingo eles já acordam cansados, já acordam mal-humorados. A razão nós não identificamos claramente no filme, mas algumas coisas acontecem antes deles saírem para o culto ao Senhor, o culto solene. Sabemos que na cultura americana o culto ao Senhor é pela manhã, geralmente é pela manhã. Então, naquela manhã de domingo eles se organizam para ir ao culto e algumas coisas interessantes acontecem. E o pai, ele tropeça numas roupas sujas que está pelo quarto e aí ele chuta a roupa para distante, já aborrecido, mal-humorado. A filha mais velha discute com a mãe por conta de uma roupa, uma determinada roupa, que estão discutindo se vão com ela, com aquela roupa ou não, e há uma discussão ali. A filha mais nova derrama então o leite por cima de outras coisas. E sem falar no momento em que, no trajeto até a igreja, especialmente o pai dá uma freada e a mãe que está tentando se maquiar, não é? Ela se acidenta um pouco, borra a maquiagem, enfim, acontece ali algumas coisas indesejadas, não é? Palavras elas são ditas, palavras são mencionadas naquele momento que antecede o momento de celebração ao Senhor nosso Deus. Observe que enquanto eles se preparam, irmãos, para irem à igreja, nenhum membro da família sorri, nenhum deles mencionam qualquer palavra amigável ou amável naquela manhã, até que eles entram na igreja, que é o momento então de apresentar o rosto feliz para as pessoas. Então, no momento em que eles adentram a igreja, a mãe e o pai sorriem largamente para as primeiras pessoas com que eles encontram. Ali então, o lugar de adoração, eles sabem que é um lugar alegre e agora entram no templo, no local onde agora celebrarão ao Senhor e precisam se apresentar como se nada do que aconteceu antes pudesse então refletir naquela apresentação em que eles chegam até a igreja. Então, quando eles levantam-se então para cantar ao Senhor, eles fecham os olhos reverentemente, como a exposição ela é externada de forma muito perfeita na adoração. E quando o filme termina, uma frase fica destacada no momento em que eles estão cantando, quando eles dizem a frase no meio do louvor: louvado seja Deus, do qual fluem todas as bênçãos. E essa frase ela vai justamente fazer um paralelo para os espectadores que assistem o filme, para nós, né, que estamos assistindo. Se você quiser depois assistir, fique à vontade, é bem interessante. Mas eles, então, há uma desassociação do que eles vivem para o que eles cantaram naquele momento ali.
Então, qual de fato é a realidade e o que de fato é ficção diante daquele filme e diante das nossas vidas como adoradores, que assim somos? O que de fato há de realidade naquilo é a pessoa então que trata mal os outros em casa e tratam muito bem, amigavelmente e amavelmente as pessoas quando chegam na igreja, quando adoramos a Deus. Será que nós estamos adorando de verdade ou estamos apenas fingindo que estamos adorando a Deus? Este é o ponto alto daquilo que o filme apresenta para nós como reflexão. E de posse, então, deste contexto, nós queríamos, então, implementar, né, a ideia do que Salomão, então, escreve a partir do capítulo 5, que nós vamos ler daqui a pouco. Então, o capítulo 5 de Eclesiastes, irmãos, foi escrito para nos ajudar a levar a Deus mais a sério em relação à adoração a Ele. Compondo então esse capítulo compõe então 3 exortações importantes, que é preciso ter verdade e reverência na adoração a Deus. O rei pregador Salomão, ele então começou o seu livro, como nós falamos nos primeiros sermões, falando sobre a falta do sentido da nossa existência, em que nós então, buscando nas coisas debaixo do sol, não havíamos de encontrar. Mas então, ele aponta que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. A princípio, Salomão, ele parecia estar apenas se queixando dos problemas do mundo terreno, nos seus 4 primeiros capítulos. Ele começa então a citar várias coisas que tocam ao trabalho, tocam então à vida, como também ao tempo, conforme nós pregamos anteriormente, e também aos bens materiais, que muitos acham ou buscam encontrar sentido na vida nessas coisas. Mas então, Salomão, ele traz uma proposta diferenciada a partir do 5º capítulo, que eu queria ler com você, do verso 1 até o verso 7, por favor, abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 5, versos do 1 até o verso 7, você pode ficar sentado mesmo, como você está. Eclesiastes, capítulo 5, versos do 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Mas não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque com a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento? Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, nós invocamos a tua presença, Pai, e nela nos prostramos. Queremos, ó Deus, nos render a ti, Senhor, no sentido de que somos dependentes totalmente da tua presença. Pai Santo, que o teu nome, ó Deus, seja exaltado por meio desta palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, com toda a sua liberdade, adentre mentes e corações aqui presentes e ouvintes pela internet, para que possamos, de fato, compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Que a narrativa de Salomão, através desse texto,
possa falar ao nosso coração e nos alertar àquilo que de fato importa na adoração a Ti, Senhor. Pois o centro da palavra é o Senhor, o centro da igreja é o Senhor, o centro das nossas vidas é o Senhor, o centro de toda adoração é o Senhor. Nos ensina, Pai, e fala ao nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, irmão. Queridos amados, como eu havia falado, então, o pregador começa a dirigir-se, então, aos seus ouvintes, à época, não é? Como agora, no seu texto, a segunda pessoa. Então, eu, tu, agora ele vai falar diretamente ao seu público ouvinte, não é? Então, nós aqui, podemos então compreender que nos primeiros 4 capítulos, o monólogo que havia então das declarações de Salomão acerca de tantos outros temas, ele agora é interrompido para que ele possa trazer de forma muito clara coisas referentes e com frequência à nossa vida prática, de forma crescente, a partir deste ponto do livro. Então, a partir do 5º capítulo de Eclesiastes, a tônica do livro passa a ser agora aplicativa, mas de ensinar coisas práticas e coisas importantes para a nossa vida, tendo como pressuposto a teoria que já foi passada do 1º capítulo até o 4º capítulo. Então aqui agora é a segunda parte da divisão do livro que começa. Então notaremos que a linha de pensamento de Eclesiastes 5 também tem o sentido espiritual de entrar primariamente em comunhão com Deus. Salomão aqui admoesta geralmente que a reverência é devida somente a Deus. E aqui ele fala no aspecto do culto, quando nós adentramos então na casa de Deus. Eu vou explicar essa expressão, porque hoje a casa de Deus não é mais um prédio. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é? Antigamente, no Antigo Testamento, assim se pronunciava, mas hoje Deus ele está presente na igreja, Ele está presente em nós. Amém? Amém, igreja? Estão compreendendo bem? Então, a reverência do culto que acontece tem que ser somente a Deus. A reverência é a Ele. O guardar o nosso pé é a Ele. O manter a nossa atenção ao que a palavra está dizendo é somente a Ele. Não há ninguém e nem motivado para atender anseios de alguém que não seja o Senhor nosso Deus. Ele traz a ideia também de que particularmente a vaidade ela não pode estar misturada com a porção que Deus ele atribui a cada homem, antes de ser tratada como algo de fato dado por Ele. Então nós não podemos compreender ou envaidecer-nos daquilo que nós fazemos aqui. Você que contribui, você que toca, você que canta, você que prega, você que varre, você que constrói, você que ajuda. Não misture o que Deus ele tem te dado de oportunidade e de habilidade como vaidade. Salomão ainda traz a ideia de que não pode ser o culto uma ocasião de pensamentos ociosos. Chegar na igreja e ficar olhando o telefone, chegar na igreja e ficar conversando, chegar na igreja e ficar trocando bilhetinho, chegar na igreja e ficar aqui mas pensando em alguma outra coisa que não seja adoração a Deus. É abominável ao Senhor. Deus conhece o coração e as nossas mentes. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas Deus sabe. E Ele sabe se o culto está sendo prestado a Ele ou não. Observe como isso, irmãos, é importante para nós. Como é alerta para a minha vida e para a sua, que somos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas ainda, ele traz a ideia de que palavras precipitadas ou resoluções precipitadas precisam ser evitadas, mas sim, então, consideradas sob o temor de Deus. Ou seja, em outras palavras, pense 2 vezes antes de falar. Cuidado com o que diz. E esta, irmão, é a tônica, então, daquilo que nós vamos trazer, entendendo que ainda no capítulo 5, ele fala realmente como agora um pregador aos seus ouvintes. Ele agora se coloca como aquele que vai agora ministrar ao povo.
E ele traz então esta seção da sua mensagem, em que ele oferece uma aplicação prática para ensinar ao povo a maneira correta de viver em adoração a Deus. E como esse tema é importante, irmãos, como ele é pungente para nós. Observe que as admoestações e os imperativos do pregador se dirigem tanto a nós como aos seus ouvintes, porque os seus ouvintes eram o povo de Deus e hoje nós somos o povo de Deus. E os ensinamentos que Deus deu a ele, inspiradamente, dado naquele tempo, é dado hoje para nós também. Dentro de um aspecto de que, segundo Derek Kidner, um comentarista muito importante da Bíblia, ele diz que esse conteúdo são para as pessoas bem intencionadas, que gostam de cantar, assim ele diz aqui, e que chegam alegres à igreja, mas que ouvem a palavra apenas por um ouvido só. E que não chegam a fazer para Deus o que o coração de fato está proposto a fazer. Em outras palavras, ele traz a ideia, Derek Kidner, de que este ensinamento aqui é para todos e principalmente para os bem intencionados, porque há muitas pessoas que vêm para o culto com a intenção boa, mas quando chega não adora a Deus como de fato é para o ser. E amados irmãos, assim suas exortações, elas são para, de fato, as pessoas que realmente vão à igreja, mas que às vezes têm dificuldade de prestar atenção. Quando a pregação começa, levanta, sai, dá uma sede, dá uma vontade de esvaziar a bexiga, dá uma vontade de andar para lá e para cá, e não para quieto, e não para, tem um formigueiro no ouvido, e não consegue prestar atenção. Então, Salomão, ele traz isso como algo fundamental que precisa ser repreendido em nós. E observe, irmãos, que entendendo que os pensamentos, eles vagueiam nessas pessoas que oram e que são cheias de boas intenções em relação a servir a Deus, mas elas têm dificuldades de assim realizar. Esse texto também, ele se dirige para tratar de pessoas que sabem que precisam se envolver na evangelização como algo que Deus determinou para a igreja. Não é apenas um convite à evangelização, mas a evangelização é algo que foi dado a nós como ordenança. Pessoas também que nas reuniões direcionadas à oração semanal da igreja e ao ensino sistemático da palavra, sempre conseguem, de fato, uma desculpa para não participarem. Porque parece que na mente de muitos, a vida com Deus se resume apenas ao culto do domingo à noite. Se der, eu vou na escola bíblica. Atualmente nós não estamos tendo por conta dessa questão da pandemia. Mas os cultos de oração, eles existem. E é por meio da oração que nós temos um relacionamento mais próximo de Deus. E ele traz tão forte o aspecto da igreja, queridos, e do ajuntamento, porque muitos hoje, pelo seu pensamento liberal, acham que igreja é do tempo antigo. Igreja, eu posso ser igreja em casa. Claro, você é igreja em onde você chegar. Mas o ajuntamento dos santos é algo considerado por Deus, é algo chamado por Deus para que exista, porque no ajuntamento dos santos existem bênçãos específicas e o derramamento de uma graça que é específica para a igreja ajuntada. E eu não posso rasgar isso da minha Bíblia, nem você da sua. E aí, meus irmãos, de fato, acontece às vezes também, quantos de nós começamos um estudo sistemático da palavra e não conseguimos concluir? Quantos pegam um livro teológico, um livro importante sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, começa a leitura 10 vezes já e não conseguiu concluir uma leitura de 100 páginas. De fato, irmãos, o que de fato há nesses corações de motivação correta diante de tudo aquilo que se crê? O que é que de fato há? Boa vontade? Será que só existe somente boa vontade? Ou existe de fato interesse em agradar a Deus? E com aquela leitura e com aquela presença, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Observe então o primeiro verso, quando ele diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que mal fazem.
Esse texto, irmãos, é um versículo daqueles versos bastante utilizados para forçar os filhos a entrarem na igreja e manterem eles quietos, calados e parados. Quando eu era pequeno, minha mãe ensinava isso, e meu pai e meu tio, que era o pastor, Manuel Miguel, ele dizia: prenda esses meninos na cadeira, que a palavra de Deus diz, guarda o teu pé. Mas será que a ideia do texto seria apenas isso? É apenas manter a pessoa sentada na cadeira sem se levantar para não distrair a atenção dos irmãos, nem do pregador? Será que é isso que de fato prende-nos ao texto? Será que o texto fala somente isso? Esta então, irmãos, começa-se agora a primeira das 3 exortações que Salomão diz a respeito de como abordarmos a adoração a Deus. Ele está dizendo que nós devemos prestar atenção à palavra de Deus. A ideia é a atenção, é pararmos para estarmos fitos no que Deus vai falar, e com o coração estar disponível e os pensamentos voltados para aquilo que Deus está falando. E observe, queridos, que de que maneira sugere então a teologia bíblica sobre esta postura de que nós somos adoradores, e conscientes disso, nós então vamos ao culto e precisamos então ter. A Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos chegar ao culto com alegria. No Salmo 122, no verso 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos nós sabemos desse verso. Mas que alegria é essa? Não é alegria apenas de nos apresentarmos. Não é alegria apenas de ver o irmão que nós não vimos há tantos dias. Não é alegria apenas que lá nós vamos apresentar alguma coisa, fazer algo importante. Não. É a alegria de entender que lá, naquele lugar, nós vamos nos encontrar com o Senhor, o Rei dos Reis. Essa é a ideia. Mas o salmista ainda, ele diz também que nós precisamos estar diante dele com cântico. Não é apenas cantando louvores, música cantada, mas é que a nossa vida seja este cântico a Ele, conforme o Salmo 100, verso 2, apresentai-vos diante dEle com cântico. Observe ainda, irmãos, que precisamos olhar para o Salmo 100, os versos 4 e 5, e compreender que, além de nós irmos com cântico, nós precisamos então fazer isso com ações de graças. Não com o coração pesado, enraivecido, chateado. Não cantar aquilo que eu de fato não vivo. E aí isso é um alerta para mim, para você, qual é a consciência que eu preciso ter ao me propor a adorar a Deus. E aí, meus irmãos, o texto do Salmo 100, 4 e 5 diz: entrai pelas suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Precisamos, irmãos, nos apresentarmos ao Senhor com a esperança do grande dia. E o que é a esperança do grande dia? É que um dia os céus se abrirão e o Senhor Jesus, com poder e glória, Ele virá, toda a terra verá, e Ele tomará a sua igreja, que de fato adora de verdade, e vai levar agora para eternamente estar com Ele. Esta é a nossa esperança. Amém? Hoje está difícil, amém, né? Que o texto ele puxa por nós, né? Irmãos, é assim mesmo. Mas em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É esta consciência que eu preciso ter diante do Senhor. E aí, meus irmãos, para concluir a nossa teologia bíblica, de coletar vários textos que falam na mesma direção, eu preciso me apresentar ao Senhor disposto a ouvir a sua palavra. Pois o próprio Cristo, ele foi o grande e sumo exemplo. Pois em Lucas capítulo 4, verso 16, ele ia para a sinagoga para ficar de pé e ler a palavra, sendo ele a palavra. Havia uma reverência, havia um entendimento de adoração. E meus irmãos, o guarda o teu pé é basicamente uma metáfora,
Uma metáfora tirada da caminhada de uma pessoa por um caminho muito escorregadio, no qual mais do que um cuidado normal é necessário para impedi-lo cair. É de fato a sustentabilidade que eu e você precisamos para na caminhada estarmos firmes, estarmos de acordo então com a palavra de Deus, seus pensamentos e afeições pelos quais os homens vão a Deus e andam com Ele devem ter o cuidado para que os seus corações eles estejam retos, ou seja, santos e honestos diante de Deus. Que as nossas palavras não sejam tolas diante de Deus. É claro que para o nosso próximo também. É claro que para com o nosso irmão e para com Deus precisamos de fato ter isto em nosso coração. Mas que para Deus ainda Ele acrescenta que esse guarda o teu pé quando de fato nós estamos devotados e que somos dotados das graças essenciais para uma verdadeira adoração, especialmente com reverência, com humildade, com resignação, ou seja, negar-se a nós mesmos, mas também com mansidão, com fé e com amor. Esses são critérios importantíssimos para nós, que queremos de fato viver para a glória de Deus. E Salomão, ele traz como exortação esta condição, de que a vida aqui abaixo do sol, ela não há sentido para nós. Mas nós, como povo de Deus, nós temos uma perspectiva diferente. Nós precisamos ter uma consciência diferente. E de que a nossa vida precisa adorar a Deus com as nossas palavras. E não agindo com tolice, porque Deus conhece o nosso coração. E amados irmãos, a maneira certa de se aproximar de Deus em adoração é vir com os nossos ouvidos bem abertos e prontos a aprender. O pregador Salomão então supõe que quando as pessoas vierem para o local do culto a Deus, haverá sempre algo que precisamos ouvir. Sempre há alguma coisa para ouvir, e esse algo é a palavra do Deus vivo. Por isso, irmãos, eu volto a repetir coisas que eu já falei aqui muitíssimas vezes. É por isso que nós temos todo um cuidado com aquilo que se canta aqui na igreja. Porque o que eu canto precisa ser bíblico. O que eu canto, o conteúdo que os irmãos são levados a louvar com o grupo que está aqui, precisa estar de acordo com a palavra. E nós sabemos que hoje, no ímpeto de vender muito, os cantores negociam princípios, deturpam a palavra para que fique uma coisa bonita e vendável. Nós não temos essa preocupação, irmãos, de agradar a moda do louvor atual. Não. Princípios não negociam-se. Princípios precisam ser preservados. E aquilo que eu falo cantando aqui não pode ser tolice. Precisa ser palavras sábias, dirigidas ao Deus vivo e verdadeiro, merecedor da nossa adoração. A casa, então, onde se reúne o povo de Deus, é apenas um lugar. Um lugar, então, para a leitura, para a pregação da palavra de Deus. Por isso, as primeiras perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos quando nós vamos ao culto, as perguntas são: estou preparado para ouvir a voz de Deus? E se a voz de Deus for uma facada no meu pescoço, como é que eu faço? Eu estou preparado para isso? Porque o evangelicalismo atual hoje, são aquelas pregações de autoajuda que você vai vencer, que a chave do seu carro, já eu estou vendo um anjo balançando, dando na sua mão. O seu casamento, moça e moço, já está preparadíssimo. Eu até creio nisso. Mas fique tranquila, viu? Que vai vir um moreno, vai vir uma moça, não sei de onde. Mas são pregações que não falam sobre arrependimento, sobre alinhamento de vida à palavra de Deus. São pregações hoje que estão quase que totalmente descomprometidas com o que a palavra de Deus ensina. Onde é que está na Bíblia dizendo que tudo isso vai acontecer? Onde é que está dizendo? O Senhor Jesus disse assim: olha, vocês vão ter aflições no mundo, viu? Vocês se preparem para isso. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, viu? Porque eu venci o mundo. Então pronto, eu já venci por vocês. Acabou.
estarei convosco todos os dias. Não se preocupem não. E se chegar o dia da morte, também não se preocupem, porque vocês são meus, e antes que tudo chegue ao fim, vocês vão ressuscitar primeiro, ok? Vocês vão estar de pé novamente, perfeitos, e eu vou levar vocês para estar comigo. Amém? Pregação só de amaciar ego, meu amigo, está fora. Então, quer ouvir a palavra de Deus? Eu estou preparado para ouvir essa voz de Deus? O meu coração está aberto para, de fato, ser instruído espiritualmente? Será que minhas posturas estão adequadas? Será que meu ego está falando muito mais alto do que o que a palavra de Deus ela quer para mim? Não, a palavra ensina assim, mas eu faço diferente. Então, aí é com você e Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, será que os nossos ouvidos, eles estão abertos à mensagem que flui da sua palavra? Estas são as perguntas, irmãos, que se pressupõe que nós precisamos fazer quando a palavra de Deus diz: guarda o teu pé. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. E aí, meus irmãos, seja no lugar de adoração pública, solene a Deus, seja numa casa onde o povo está reunido, devemos estar mais prontos para ouvir e obedecer a palavra de Deus, do contrário, a dar sacrifícios de tolo, como os homens tolos e maus, eles costumam oferecer, e que pensam que vão agradar a Deus com seus sacrifícios, sem a verdadeira piedade e obediência. E isso traz uma reflexão para nós, inevitavelmente, a cada movimento aqui é uma aplicação. Porque muitas pessoas acham que fazer coisas na igreja sem a motivação verdadeira de adorador vai agradar a Deus. Precisamos compreender isso claramente, irmãos. O meu serviço a Deus precisa acontecer? Sim. Mas não é isso. Desprovido de uma verdadeira piedade que vai fazer com que Deus se agrade daquilo que nós estamos fazendo. Lembrem-se que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus e está aqui para nos ensinar. Então você tem talento? Tenho. Quem foi que deu o talento? Foi Deus. Eu vou fazer para agradar o pastor. Não faça não. Vai dar errado para você. Vou fazer para agradar a minha namorada, porque ela é muito bonita e ela vai ver que eu fiz bacana, tal, e aí vai ser show. Não faça não. Agora, se for assim, eu vou fazer, eu sei fazer e vou fazer, porque o meu compromisso é com o meu Deus. Glória a Deus. Ele está vendo. Ponto final. A medida certa é essa. A medida certa. Dê, ajude, oferte, trabalhe. Amanhã a gente vai arrancar esse negócio todinho aqui, ó. Está caindo aqui, se Deus quiser. Vai subir aqui 3 metros para cima aqui, tem que levantar uma parede aqui atrás, dinheiro tem desse tantinho aí. Confiando na provisão de Deus. Quer vir ajudar? Venha. Mas não venha para me agradar não. Venha com o coração grato a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida. Amém? Esse é o culto a Deus, irmãos. E aí, observando tudo isso que a palavra nos traz, pois eles não consideram então que praticam o mal. Assim encerra o verso 1. Eles não são, irmãos, sensíveis à grande pecaminosidade e tais pensamentos e práticas que porventura possam viver. É de fato uma tolice, é de fato pensar que prestando a Deus um bom serviço está tudo ok para com a sua vida. O pregador usa então uma linguagem dura, confesso. É uma linguagem muito implacante e confrontadora. Mas é preciso ser pregada. A fidelidade ao texto precisa ser trazida. E de fato, nesta sua palavra dura, em condenar as pessoas que não prestam atenção à palavra de Deus, em vez de oferecer a Deus um sacrifício de louvor, estão querendo comprar a Deus ou persuadir a Deus com sacrifícios de tolos. Se ouvirem então, irmãos, de qualquer modo a palavra de Deus e não as receberem por meio da fé, não haverá salvação. Assim está em Hebreus no capítulo 4, verso 2.
Quaisquer sacrifícios que essas pessoas eles ofereçam são insinceros. São insinceros. Não há sinceridade, e esse tipo de hipocrisia não é somente tola, mas é também mal. Nós a ouvimos com fé, e com a fé de Pedro, que disse a Jesus: tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Só Ele é quem tem a palavra de vida eterna. Mas nos versos 2 e 3, irmãos, entra aqui o ápice então da tônica do tema da palavra de hoje. A tolice das palavras precipitadas, no verso 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Observem então, queridos, a ideia do filme que nós falamos no início. Palavras então que foram ditas ali impensadamente, que ferem, que machucam. Palavras que desrespeitam muitas vezes, que atropelam até um processo crescente de uma afetuosidade familiar. Momentos antes de adorar a Deus, que fez a família, que deu condição para terem um carro, porque se houve uma freada no filme, é porque eles tinham um carro, para serem conduzidos até o culto a Deus. E a gente então começa a entender o que é que Salomão quer trazer para nós como algo importante na nossa vida. A nossa boca, queridos, ela está pronta sempre a falar. E os nossos ouvidos às vezes estão impedidos de querer ouvir as coisas. Às vezes ouvimos pela metade e falamos o que não é para falar, e isso o Salomão então traz para nós, e ele se preocupa não só com a maneira como nós ouvimos, mas também com aquilo que dizemos. Observe então que a sua segunda exortação aqui se coloca quanto ao que eu preciso saber, medir a respeito do que principalmente eu falo. E na nossa oração, o que é que nós temos dito a Deus? Será que a gente tem insistido em muitas coisas que Deus não vai nos dar? Será que eu tenho me importado a Deus em oração de forma inadequada? Como de fato nós temos orado ao Senhor? Então, segundo o comentário de Philip Graham Ryken, que é um livro que nós estamos consultando, também nos comentários, pessoas sem sabedorias, elas tendem a ser imprudentes com as palavras. E isso, irmãos, que coisa impressionante. Pois ele traz uma lista de tantas coisas que as pessoas elas são propensas a então cometer. Pois as pessoas contam mentiras. E a palavra de Deus ela condena a mentira. Devemos falar a verdade, o fato concreto. E com sabedoria, se eu devo dizer ou não. Se eu devo me conter ou não. Não é toda a verdade que nós temos que falar em todos os lugares. Existem coisas verdadeiras, mas que eu não posso contar em todo lugar. Eu tenho que contar reservadamente, dependendo da ocasião. E se eu devo dizer ou não, ou guardar para todo sempre na minha mente. E nunca dizer a ninguém. As pessoas então, elas fazem comentários rudes e atacam com raiva. Eu fico procurando o desejo, se é de matar, se é de derrubar, se é de defamar. O que seria então esses comentários rudes? As pessoas elas usam a boca para isso. Elas proferem então ameaças de morte e muitos insultos repulsivos às vezes. Fazem então promessas que jamais cumprirão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pode aguardar que eu vou dar. Não, deixa que eu dou. Bota o meu nome aí. E nunca deu. Entende, irmãos? Nunca fez. Maridos que prometem às esposas que vão mudar suas posturas e nunca conseguem. Esposas que também fazem a mesma coisa. Nunca conseguem. E este tanto prometer e não cumprir, às vezes até a Deus acontece isso. De prometer algo a Deus e não cumprimos de forma alguma. Se tiver muito frio, pode desligar um ar-condicionado. Muitas vezes então até blasfemam contra Deus, e sempre que abrem a boca, revela-se então um coração. E é tão provável ouvirmos, segundo o comentarista, palavras às vezes mais de inferno do que de céu.
muito mais amaldiçoadoras do que abençoadoras. E entre todas as palavras rudes, Salomão se preocupou mais com aquelas que nós falamos no ajuntamento, no culto a Deus. Que ele fala sobre a casa de Deus. Que naquele tempo, então, havia essa ideia. Onde no versículo 2, ele se refere a uma palavra dita diante de Deus. Então, entende-se que é o culto solene ao Senhor. Porém, irmãos, há uma compreensão que cada palavra que dizemos é dita diante de Deus. Há uma compreensão também na mesma direção que se Deus está em todos os lugares, então cada palavra que sai da nossa boca alcança os ouvidos de Deus. Já imaginou na nossa individualidade, aquilo que nós fazemos, pensamos, dizemos? Se Deus está em todos os lugares, Ele está ouvindo. Ele sabe quando na ausência eu digo uma coisa e na presença eu digo outra. Ele sabe. Ele conhece, ipsilíteres, em todos os momentos, tudo. Se Ele está em todo lugar, assim é. Ele está sempre ouvindo, o que deveria nos levar a prestar mais atenção naquilo que dizemos, pois não importa onde a gente esteja, irmãos, Deus está presente. Deus está lá olhando, quer dizer que você disse isso, né? De fato é isso que há no seu coração. Então tá certo, eu vou ver agora lá na frente se você vai dizer a mesma coisa. Essa é a ideia de Salomão em trazer este conteúdo avaliador. O Deus a quem adoramos, irmãos, ou fingimos adorar, é o Deus soberano, poderoso, que governa todo o universo. O pregador, então, nos lembra disso no verso 2, quando diz: Deus está no céu, viu? E tu na terra. Este é um dos melhores versículos da Bíblia para nos colocar nos nossos devidos lugares. E João Calvino então disse que conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é a soma de toda a sabedoria. A questão é que nós não conhecemos a nós mesmos e muito tão pouco queremos conhecer a Deus. Precisamos então compreender que conhecer a Deus, irmãos, é uma luta diária, todos os dias. E Ele se revelou, não foi no sonho, não foi no milagre, não. Deus se revelou na sua palavra. Se eu não amo esse livro e não estou com ele na minha vida diária, eu não estou interessado em conhecer a Deus. Porque não é pelo sonho não, viu? Nem é pela revelação, nem pela profetada. Deus se revelou aqui, nas Escrituras, que eu e você temos em casa. E precisamos conhecer a nós mesmos. Deixar-nos ser moldados pela palavra. Entender que em todo momento em que nós nos aproximamos do livro, sempre há algo a nos ensinar, a nos mostrar. E termos então essa humildade de nos curvar à autoridade dele e tentar e se esforçar para mudar. Mas observe que no verso 2 ainda nos oferece essa sabedoria. Deus está nos céus, Ele é a deidade eterna que criou todo o universo. Nós estamos na terra, somos seres mortais, limitados por sinal. No tempo e no espaço, existe uma distância enorme do finito do infinito. Ele é infinito, Ele não precisa da minha adoração. Quem foi que disse que Deus, se eu deixar se a gente fechar aqui a igreja e não ter mais culto, Ele deixou de ser Deus? Quem disse? Em momento algum, Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Ele é Deus. E nós somos finitos. Somos finitos, limitados, fraquinhos. O vírus botou abaixo um bocado de gente. Levou quase 100 mil pessoas, 100 milhões no Brasil, infelizmente. Se dinheiro resolvesse, talvez esse número fosse muito menos. Mas somos finitos. Nós somos fracos demais, somos pó de verdade. E isso, de fato, irmãos, é aquilo que se traz então em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Quando Isaías na sua profecia diz, que Deus assim fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E isso é verdade. Nós devemos então pensar, irmãos, antes de falar. Gregório de Nisa, um teólogo dos anos 300,
depois de Cristo, ele escreveu algo interessante que diz: sabendo como é ampla a diferença entre a natureza divina e a nossa, permaneçamos silenciosamente dentro dos nossos próprios limites. Quem somos nós para dar ordem a Deus? Ou para chegar aqui e fazer do jeito que a gente quer? Não, é do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele espera que seja. É da maneira que Ele determinou que seja. Eu sou dependente dEle. Se Ele tirar o oxigênio agora, todo mundo morre. E pronto. Assim precisamos compreender. Observe que no verso 3, então, do capítulo 5, que estamos meditando: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. E, meus amados, observe então que ele ajuda então a compreendermos esses limites, quando ele fala justamente que sejam poucas as tuas palavras. Isso explica o porquê. Explica de fato o porquê nós precisamos compreender o nosso lugar, quando as mentes dos homens elas são distraídas e oprimidas por tanto trabalho, tantos negócios. Eles são frequentemente perturbados em suas mentes. Pessoas que acordam e não anoitecem. Trata de 20 negócios num dia. Ainda estuda, ainda faz faculdade. Ainda tem que fazer prova, tem que prestar conta disso, daquilo outro, tem que correr, lá vai. Esse povo, conforme nos primeiros 4 capítulos de Eclesiastes, tem que ter cuidado para não estarem correndo atrás do vento. E nesta perspectiva, elas têm as mentes perturbadas com sonhos confusos. Sonham, querem, ampliam. E aí tem medo das circunstâncias, das coisas, e assim correm, e começam então a tumultuar os pensamentos, e esses sonhos procedem então desta pessoa que está com a cabeça tão cheia de tantas coisas que precisam então resolver, correr, e acabam falando um monte de palavras tolas que fluem então para uma comprovação de sua loucura reinando no coração. E meus irmãos, Jesus é o exemplo mais perfeito que nós encontramos. A Bíblia diz: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Tiago 3,2 diz isso. E Jesus é esse varão perfeito. Cada palavra que falou é verdadeira. Jesus, então, nunca fez um comentário rude, mesmo quando foi perseguido. Mesmo quando foi totalmente perseguido, nós conhecemos a história. Ele não respondeu com raiva injusta em nenhuma das situações. E aí, meus irmãos, Tiago capítulo 1, verso 19, ele traz um bom resumo de tudo isso que temos dito até agora, que é oferecido pelo apóstolo Tiago quando diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Precisamos então entender, irmãos, que do muito falar há palavras nécias. Eu admirava muito meu sogro, passava o dia todo, falava desse tantinho. Pronto. Viveu 83 anos na cidade e nunca teve problema com ninguém, porque falava desse tantinho. Mas tem pessoas que falam. O conteúdo acaba, aí vamos agora atrás de outros conteúdos. Aí outros conteúdos. Acaba. Vamos falar agora da política. Futebol. E não param. Quando acaba tudo, vamos falar agora da vida do povo. Aí são palavras nécias. Palavras nécias são palavras precipitadas. Palavras que não convêm, que mais destrói, que se comprometem com comentários que alguém escutou. Oxi, e foi? Daqui a pouco está todo enrolado para desatar o nó. E meus irmãos, os versos 4 e 5. O Senhor não se agrada de tolice. Tolice eu falei em pregações anteriores, que são aqueles que desconsideram a lei de Deus, que zombam do poder de Deus. São pessoas que desqualificam o poder soberano do Deus eterno. A Bíblia trata a palavra tolo com esses predicados. E aí, meus irmãos, os versos 4 e 5 diz: quanto
quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto e fazes, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. De fato, irmãos, essa é a terceira exortação de Salomão, quando então ele traz a ideia de que esta também era um assunto íntimo e precioso no coração de Tiago, capítulo 1, verso 22, de que não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Precisamos então, irmãos, ter essa compreensão de que Salomão, ele expressou da seguinte forma: quanto a Deus, fizerdes algum voto, você não tarde em cumprir o que você prometeu, porque o Senhor, ele não se agrada dos que são tolos, pois aqueles que prometem e não cumprem são tolos, desconsideram a quem Deus é. É certo que há um contexto aqui temporal do Antigo Testamento, pois lá atrás muitos fizeram votos a Deus: Deus, se o Senhor me der tal coisa, assim eu farei. Acho que todos aqui lembram que há um certo contexto, né, daquilo que aconteceu então na vida de Ana, quando ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E assim ela fez, assim Deus deu a ela. Havia de fato esta prática, de fato havia esse contexto em que as pessoas prometiam a Deus certas coisas. E meus irmãos, mas no Novo Testamento, nós não encontramos mais essa prática. Encontramos sim a ideia de que Deus nos atende por causa de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, o Senhor nos atende nas nossas orações, quando nós cremos, quando de fato está de acordo com a vontade dEle e com os propósitos dEle. Quando a gente ora em nome de Jesus, o Senhor nos atende, quando, claro, tudo isso está de acordo com a vontade dEle. Tudo que nós temos, que nós alcançamos, é propósito dEle. Há um propósito específico, e é em Cristo que Ele nos atende. E aí, meus irmãos, observe que ainda hoje, muitas pessoas querem voltar ao tempo veterotestamentário, trazendo uma ideia lá de trás. E muitos dizem assim: Deus, se tu me perdoardes mais esta vez, eu juro de pé junto que nunca mais eu vou fazer de novo. Outros dizem assim: Senhor, eu prometo, Senhor, me ajude. Quando o Senhor me der um emprego, ou o Senhor me responder em relação àquela indenização, aquele dinheiro, eu prometo que eu vou ser fiel ao Senhor e vou contribuir fielmente ao Senhor com uma adoração do meu coração. Se alguma vez, irmãos, você fez essa oração, ou nós assim oramos, como muitos já fizeram, sabemos que como é fácil a gente esquecer daquilo que a gente promete a Deus. Aí Deus vai dar, pronto. Aí eu vou dar para mostrar que você não cumpre. É assim. Daqui a pouco, com esses votos, antes que nós nos demos conta, voltamos a praticar tudo de novo. Quando a gente se vê, está cometendo as mesmas coisas, ou pior ainda, do que aquilo que nós prometemos. Senhor, se o Senhor me perdoar, nunca mais eu faço. A gente está voltando de novo. E meus irmãos, esta é a ideia. É o princípio que fica, aquilo que nós prometemos, precisamos cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Você, pai, que aqui está presente, não prometa nada ao seu filho que você não cumpra. Porque o filho não vai esquecer. E ele vai ficar triste. E você vai magoar o coração do filho. E ele vai ficar magoado com você. E ele nunca mais vai esquecer. E eu aprendi isso. Hoje eu tenho todo cuidado quando eu vou prometer uma coisa a Mateus. 7 anos de idade. Pai, o Senhor me leva para tal lugar. Se eu disser que levo, pronto. Quem disse que ele esquece? E se ele pedir, eu não for, aí ele vai chegar para mim e vai dizer: pai, o Senhor não fez o que o Senhor prometeu. Aí é a facada no coração. Eita, meu Deus, um homem sem palavra. Aí tem que correr e fazer de todo jeito. Então não é melhor não cumprir, não é melhor não prometer? É melhor não prometer do que prometer e não cumprir.
e os nossos filhos se espelham em nós. Se o filho cresce e o pai promete e não faz, o filho vai crescer dizendo: meu pai é um homem sem palavra. E esse é o exemplo que a gente dá aos nossos filhos. E ele vai achar que isso é às vezes normal e vai ser a reprodução daquilo que nós fizemos com eles. Então eu tenho todo cuidado. É melhor eu não prometer. Calma, eu levo você. No meu coração, eu digo só na minha mente aqui. Eu vou ver, eu vou resolver. Porque se eu prometer, pronto, tem que cumprir. Isso é um exemplo que, para mim, foi muito forte quando aquele rapazinho ali era pequeno. E isso aí aconteceu lá em casa. Hoje ele tem 18 anos e ele já podia confirmar. Mas os versos 6 e 7, irmãos, para a gente concluir. Salomão então traz a ideia de que tudo isso que nós falamos hoje aqui se resume numa coisa só: temer a Deus. Quando nós não tememos a Deus, nós somos levados a viver cometendo essas coisas aqui. A gente vai para a igreja e está nem aí para Deus, meu amigo. É um encontro social que eu vou ter com o meu Deus. Ou, aliás, com os irmãos. Comprometimento com Deus, zero. Eu sou do tempo que quando a banda tocava, terminava de tocar, a banda saía lá para fora, bater papo, conversar, tirar onda. Eu me lembro disso. Mas eu era muito pequeno e os pastores ficavam furiosos. Hoje eu paro e penso, não havia comprometimento com o culto a Deus. Era só tocar e se apresentar. Entende, irmãos? Como isso é sério. Como isso é importante avaliarmos. E então, no tocante ao temor a Deus, quando ele diz nos versos 6 e 7, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Que Deus pode fazer isso. Porque com a multidão dos sonhos há vaidade, mas também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. E, amados irmãos, em outras palavras, o verso 6 nos orienta várias coisas interessantes. Nos apresenta de que nós não permitamos que nós possamos controlar a nossa linguinha, que nós possamos pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa. Na hora que eu afirmo uma coisa, eu preciso ter certeza. Eu preciso ter coerência no que eu estou falando. Não permita que a tua boca faça pecar a tua carne. Porque quando nós somos nécios, imaturos, insábios, naquilo que nós falamos, nós estamos fazendo o nosso corpo, a nossa carne pecar contra Deus. E a Bíblia fala que a língua é como o leme de um grande navio. O leme, bota para cá, é pequenininho lá bem embaixo. Comanda um navio bem grande. Assim é a nossa língua. Observe ainda que neste verso 6, nos adverte que nós não venhamos a dizer algo que venha a fazer com que o mensageiro de Deus possa entender que de fato você errou. Então, se eu vou dizer alguma coisa, pense duas vezes, para ninguém apontar o dedo e dizer: olha, você errou, você foi falso, você mentiu, você faltou com a verdade. Você quem foi dizer lá. Isso é a Bíblia que nos orienta. Quem vazou a história foi você. Isso é o que a palavra nos adverte. Não faça, pense duas vezes. Pense, porque alguém depois descobre. E é como o mensageiro de Deus que vai apontar o dedo e dizer: olha aí, está vendo? Foi você que foi dizer. A culpa é sua. Então, se a gente quer nos refrear, irmãos, precisamos então compreender que esse conteúdo, ele vai fundo naquilo que nós falamos. E a terceira grande lição deste verso 6 é para que com isso Deus ele não fique irado com a nossa voz, com a nossa palavra e venha a destruir as obras das nossas mãos.
Há muita tolice, irmãos, em uma multidão de sonhos, que em sua maioria são vãos e insignificantes. Isso também em muitas palavras, especialmente em fazer muitos votos, pelos quais os homens é exposto a muitas armadilhas e tentações. Tem gente que chega e joga verde para você, feito um pato, pó, a madura, como diz. Joga verde para colher madura. É amigo. Critica o outro, que é para o outro poder falar do outro e dizer, olha aqui. Irmãos, prestem atenção. Salomão diz, teme a Deus, tema a ira de Deus, e por isso poupem-se em fazer votos ou promessas que jamais se cumprirão. Jamais você vai poder cumprir isso. Quantas pessoas enganando os outros, enganando, dizendo eu vou dar e não dá. Pode confiar que eu vou fazer e não faz. Eu vou lhe amar pelo resto da vida, não ama. Votos de amor no altar, como chama-se, do casamento. Eu lhe prometo ser fiel. Prometo diante de Deus e da igreja, e dos presentes e de todas as autoridades, que eu vou ser fiel a você. Tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. Mentira! Quando o dinheiro se acaba, o povo diz aí, acabou o amor. É assim. Essa é a palavra, irmãos. Prometo, na beleza ou na feiura. Mentira. Quando o cabelo começa a cair, ainda bem que lá em casa, já nesse minha... É assim. O amor é grande. Mas, irmãos, observem, o remédio está diante de nós. O remédio está diante de nós. Está ao nosso alcance. O remédio, de fato, é temer a Deus. E aqui está o grande fundamento da piedade, inseparavelmente ligado a toda a graça cristã. Não ao impulso, mas aos princípios. O freio para reprimir, para frear a precipitação da carne, está no temor a Deus. É o temor a Deus que vai fazer com que o hábito da disciplina sagrada para enquadrar o nosso serviço espiritual ao Senhor seja verdadeiro. É o temor a Deus que faz com que a nossa santificação seja de fato de acordo com o que a palavra de Deus diz acerca de os nossos corações santificar ao próprio Deus. O temor a Deus é de fato, é o que faz deixarmos que o temor a Ele seja o nosso grande equilíbrio. Como nós falamos em domingos passados. São então, irmãos, a suma de como devemos ser no tocante a ouvir, servir e falar. Para concluir nesta noite, o teólogo T.M. Murray escreveu uma paráfrase poética sobre esse quinto texto de Eclesiastes. E diante dos versículos, ele também traz lições espirituais nessa sua paráfrase poética. E eu queria encerrar com isso aqui. E ele diz assim, irmãos: como as pessoas são insolentes e desonestas? Com a sua religião. Ou seja, com o que crê. Tu é o quê? Sou crente. Tu é crente como? Cristão? Sim. Evangélico? É. Crê em Cristo? Sim. Serve a Ele? É. Amém. Toma ceia, batizado? Amém. Louvado seja Deus. Show. Beleza. Fechou com 10. Tá. Usam-na apenas de acordo com as suas necessidades. Por isso, atendem aos cultos e cantam os hinos. E quando precisam, eles dão uma gorjeta ao Senhor. Pronto. Mas quando tudo está bem,
são desonestas com a sua religião. Mas vivem com elas como alguém que fez um voto a Deus? Não se iluda. Estes seus amigos, a sua fé está em jogo. Lembre-se, Deus sabe tudo. Ele conhece nosso coração quando lhes oferecemos a nossa adoração. Nós não podemos enganá-lo. Por isso, dê uma boa olhada em si mesmo quando se apresentar novamente ao Senhor. E vá para ouvir. Cuidado ao falar, pois Ele saberá o que você precisa. Porque qualquer tolo consegue fazer uma oração linda ou cantar um hino sobre sua fé. Mas suas palavras são irracionais, como um sonho. Mesmo que as pessoas que as ouvem se impressionem, mas não Deus. Pois as suas palavras, elas não valem nada. Como um sonho que tem enquanto dormem. Deus quer o coração, meu filho, não apenas um espetáculo. Acredite, as suas contas com Ele, antes de ser apresentados perante Ele, precisa estar de acordo. A forma de acertar as contas com Deus antes de adorá-lo é muito simples. A forma correta de adorar é ser honesto a Ele sobre nossa hipocrisia e todos os nossos outros pecados. Precisamos confessar e pedir que Ele nos perdoe pelo amor de Jesus Cristo, pois os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Que nesta noite, irmãos, sejamos alertados que Deus precisa ser levado mais a sério. Deus precisa ser levado com esta seriedade. Embora muitos achem isso a maior baboseira, que está fora de moda, que não, isso é do tempo passado. A onda agora é outra. Mesmo que muitos pensem assim, a palavra de Deus é a mesma. Ela é aculturada. Ela não tem nada com cultura, não tem nada com tempo, com nada. Ela é atemporal. É a mesma. Que nesta noite, então, nós possamos de fato, queridos, entender que dele nós não escondemos hipocrisia travestida de adoração. Ele sabe o que de fato é adoração. Ele sabe quando de fato nós entramos por aquela porta ali, com o coração pronto para ouvir o que Ele vai dizer. Ele sabe quando nós cantamos o que verdadeiramente está no nosso coração. Ele sabe quando em casa o quebra-pau começa logo cedo. E chegam na igreja e o povo olha e diz assim: que coisa linda! Isso é um casal maravilhoso, meu irmão. Que bênção! Não sabe aquele irmão, meu Deus, como foi em casa. E eu gosto muito do que o pastor Augusto Nicodemos, ele diz numa pregação dele sobre espiritualidade. E ele diz assim: a medida da espiritualidade de um homem casado está em como ele trata a sua esposa. Não fui eu que inventei essa frase não, viu? É o reverendo Augusto Nicodemos que ele prega. Na sua pregação tem uma expressão, uma citação dessa. Então a espiritualidade do homem casado está correlacionada a como é que ele trata a esposa. Em casa, principalmente. E aí, meus irmãos, o que é que nós fazemos para ele? Precisa de fato, então, ser banhado de piedade, sinceridade e honestidade a Ele. Tanto naquilo que nós ouvimos, como naquilo que nós falamos. Hoje é tempo de buscarmos em oração a força necessária para sermos equilibrados, para sermos sábios, neste mundo que jaz no maligno,
entendendo que nele nós não encontraremos sentido para a nossa existência, mas em Cristo, que exige adoração sincera e não sacrifícios de tolo. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.